Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo à segunda parte deste vídeo que fala sobre antena IAG-UDA, como projetar. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para inscrever-se, acione o sininho para você receber sempre os vídeos que são regularmente colocados no canal. O objetivo deste vídeo é apresentar conceitos práticos para o projeto e montagem de uma antena IAG-UDA e também apresentar referências confiáveis de projeto. Nós vamos abordar os seguintes assuntos: como projetar uma antena IAG-UDA? Existem outras referências para o projeto? Se você está gostando, já deixe seu like para que o Google apresente esse vídeo a outras pessoas interessadas. Vamos divulgar o conhecimento em nosso próprio idioma. Obrigado. Vamos começar como projetar uma antena IAG-UDA. E nós vamos usar a referência à nota técnica 688 da NBS. Foi desenvolvida pelo Departamento de Comércio norte-americano. Ela apresenta 6 tipos de antena IAG-UDA, do ganho de 9,2 dBi até 16,4 dBi. E, inclusive, apresenta 2 exemplos completos de projeto. O problema é que os gráficos são um tanto difíceis de serem lidos quando você baixar da internet, mas passou na prova do pudim do tempo. Se você já é inscrito ou vê regularmente os nossos vídeos, o teste do pudim é provar o pudim e ver se está bom ou não. Essa nota técnica, quando você consultar alguns sites ou algumas referências da internet, ela é a referência original. Aí está um dos gráficos, a figura 9, que nós vamos chamar aqui no vídeo de figura 1. Ele faz a correção do comprimento dos elementos passivos em função da relação entre o diâmetro desse elemento e o comprimento de onda. A série A, B, C, D, E são os vários tipos de comprimento de antena e de ganho. Então nós temos aí 5 exemplos de antena. As curvas de cima estão escritas refletor, é a correção do comprimento refletor. Embaixo, a correção do comprimento dos diretores. O próximo gráfico é uma correção para a relação entre o diâmetro da haste de sustentação e o comprimento de onda. Está visto aí na figura. O que nós precisamos saber para montar uma antena IAG-UDA? Primeiro, qual o ganho que você deseja? Qual o comprimento de onda de operação? Qual a relação entre o diâmetro dos elementos D minúsculo e o comprimento de onda? Qual a relação entre o diâmetro da barra de sustentação D maiúsculo e o comprimento de onda? Saber utilizar a NBS 688, que nós vamos ver agora, e é só isso. Qual seria a sequência de projeto? Coloquei os vários passos, desde determinar um comprimento de onda de operação, determinar o comprimento do dipolo ativo lambda sobre 2, obter o ganho desejado, projeto sem correção na tabela 1, obter o valor comprimento total da antena também na tabela 1, identificar o comprimento do refletor e comprimento dos diretores. Corrigir os valores do item 5 para a relação D minúsculo lambda real, depois acrescentar os valores de D maiúsculo lambda real. O que nós temos na tabela 1, tão mencionada? O ganho da antena em dBi, o comprimento da antena em lambda, o comprimento dos elementos parasitas, refletor e diretores, o espaçamento entre os diretores, a distância entre o radiador de polo ativo e o refletor, a curva de projeto, e aí está a tabela 1, vista parcial. Quando você pegar a NBS 688, ela é bem maior essa tabela. Coloquei para uma visão simplificada apenas 3 tipos de antenas. Observe que na parte de baixo está o ganho, que nós já mencionamos, em dBi, 9,2, 11,3 e 12,3. Nessa tabela simplificada, apresentei apenas 3 tipos de antenas. Em cima nós temos o comprimento da antena, 0,4, 0,8, 1,2. E no meio da antena temos no meio da tabela o comprimento do refletor e comprimento dos diretores. Vejamos um exemplo. Esse primeiro exemplo mostra apenas como nós obtemos os valores da tabela. Não é o projeto ainda completo, corrigido do antena IAG. Então vamos trabalhar com a antena IAG-UDA, que nós queremos que tenha 9,2 dBi de ganho para operação em 800 MHz. Da tabela, com esse ganho de 9,2 dBi, nós vamos obter o comprimento de antena e o número de elementos. Então vejamos, 9,2 dBi de ganho, o comprimento total da antena é 0,4 lambda, o refletor comprimento 0,482 de lambda, e nós temos um diretor apenas com 0,424 lambda de comprimento. Ora, um refletor e um diretor mais um dipolo ativo, essa é uma antena IAG-UDA de
3 elementos. Está ela, as medidas em comprimentos de onda, a partir da tabela 1. Não está corrigido, não é o projeto final. Temos ainda que fazer as correções das figuras 1 e 2, apenas mostrando como seria o primeiro projeto inicial. Se você montar essa antena, não vai ter um ganho otimizado. Se você quer aplicar esse projeto para 800 MHz, basta você calcular o comprimento de onda de 800 MHz, substituir os valores, aí você tem, por exemplo, uma antena em 800 MHz, seria um comprimento total de 15 centímetros, e aí você tem o valor dos elementos do refletor de polo diretor. E esses elementos estão afastados entre si de 7,5 centímetros. Não está corrigido esse projeto, não é o projeto final. É apenas os valores que seriam da tabela. Não é a antena IAG-UDA otimizada. Nós faltamos ainda corrigir a figura 1 e a figura 2. Aí nós temos a figura 1 de uma forma mais fácil de ler, mas lamentavelmente alguma incorreção na transposição do desenho. Mas nós temos embaixo a relação diâmetro do elemento, comprimento de onda, ou D minúsculo sobre lambda. Nós temos à esquerda, no eixo das ordenadas, o comprimento do elemento agora já em comprimento de onda. Temos também no gráfico uma linha, uma curva, melhor dizendo, apenas para refletor. Essa figura está simplificada, está mostrando apenas 3 tipos de antenas. Então, aí estão os diretores para 0,4 lambda, 0,8 e 1,2 lambda. Essa figura está simplificada para esse vídeo. A figura 2 também simplificada, para ficar mais fácil de nós lermos, que é a relação D maiúsculo, que é o diâmetro da barra de suporte do comprimento de onda, e qual o incremento que nós vamos colocar nesse elemento da antena. Vamos ver um exemplo agora completo. Nós queremos projetar uma antena IAG-UDA operando em 800 MHz com 11,3 dBi de ganho máximo. Como faremos? Bom, primeiro nós temos que saber qual o diâmetro dos nossos elementos. Nós vamos usar tubos de alumínio, ou tubos ocos de alumínio, ou tubos maciços de cobre, fio de cobre. Você que vai decidir qual vai ser o seu projeto. Nesse projeto nós estamos tomando o diâmetro do elemento de 1,27 centímetros e a sustentação uma mesma dimensão. Poderia ser maior, você escolhe a rigidez dessa haste. Então nós vamos primeiro na tabela 1, depois na figura 1 e na figura 2 para as devidas correções. Tabela 1. Quando nós vimos que uma antena de 11,3 dBi, nessa tabela, vai levar uma antena IAG que tem 5 elementos, um refletor e 3 diretores. E ela tem 0,8 lambda de comprimento. E o espaçamento entre os diretores, 0,2 lambda. Então, esses são os valores iniciais a serem corrigidos. Primeiro passo, nós vamos calcular o comprimento de onda de operação, substituindo na equação 37,5 centímetros, é o valor do comprimento de onda. O dipolo, que é meio comprimento de onda, vai ter então 18,75 centímetros de comprimento. Próximo passo da tabela 1, qual o comprimento dessa antena? 0,8 lambda, fazemos a multiplicação, então ela vai ter um comprimento de 30 centímetros. Se você está gostando, já deixe seu like e ajude o algoritmo do Google a apresentar esse vídeo a outras pessoas interessadas. Obrigado. Passo 4. Vamos agora corrigir o comprimento do refletor pela figura 1. Observe que temos uma curva de refletor lá em cima. Levantamos de 0,034, que é a relação D minúsculo lambda. Achamos um ponto e damos à esquerda. Vamos encontrar um valor cerca de 0,476, diferente do que está na tabela. Esse é o valor corrigido. Ainda falta mais uma correção, mas esse é o primeiro valor que nós vamos trabalhar. Está aí a nossa curva de refletor. Nós marcamos 0,034, porque é a relação D minúsculo sobre lambda. Agora vamos corrigir D maiúsculo lambda. Vamos em 0,034, levantamos até a curva e achamos que a correção é de 0,025 lambda. Como fazemos então? Temos o primeiro valor de comprimento pela figura 1, que foi corrigido. Depois fazemos o aumento, o incremento da correção da figura 2. E aí temos 0,476 lambda mais 0,025 lambda, totalizando 0,501 lambda. Ou, passando para centímetros, 18,79 centímetros, que é o comprimento real do refletor.
que é o que ele fica atrás do dipolo. O que nós temos até agora? Uma antena cujo comprimento total é de 30 centímetros, o comprimento do dipolo 18,75 centímetros, o comprimento do refletor 18,79 centímetros e o espaçamento entre dipolo e refletor 0,2 lambda, 7,5 centímetros. Vamos agora determinar o comprimento corrigido dos diretores. Vamos seguir o seguinte roteiro. Primeiro nós vamos marcar o valor que nós temos da tabela. Nós vamos ver que D1 e D3 são iguais, valendo 0,428 lambda e D2 0,424. Em seguida nós vamos marcar na abscissa, no X, o valor real de D sobre lambda e levar até a curva dessa antena. Depois vamos levar em horizontal e vamos ter o valor corrigido de D sobre lambda. Vamos marcar com compasso a distância D igual a 3 até D2 e com essa abertura vamos repetir para o novo LD1, LD3, LD2. Levamos a reta horizontal e achamos o valor corrigido do segundo elemento. Depois vamos corrigir por D maiúsculo sobre lambda. Parece complexo? Não, vai ser o processo. No gráfico vai ser muito mais simples do que nós mostramos escrito, vamos dizer assim, o procedimento. Vamos lá o exemplo. Primeiro, vamos corrigir D minúsculo sobre lambda. Então veja, da tabela nós obtemos que os comprimentos dos diretores D1 e D3 são iguais e vale 0,428. Marca 0,428 no eixo das ordenadas e leva até que curva? A curva azul, porque a nossa antena tem comprimento, que nós já vimos, 0,8 lambda. Então nós estamos trabalhando com a curva azul. Depois vamos marcar D2 da tabela, 0,424. Marcamos e levamos até a curva azul. Aí temos dois pontos, o de D1, D3 e o de D2. Muito fácil. Agora nós precisamos do seguinte, qual foi o valor de D minúsculo sobre lambda? 0,034. Marcamos 0,034 na curva azul. Isso vai ser o valor para ser corrigido de LD1 e LD3. Muito bem, continuando. Vamos agora determinar um valor corrigido. Levamos uma linha horizontal até o eixo das ordenadas e achamos 0,395. Então, o comprimento dos diretores 1 e 3 corrigidos é de 0,395 lambda. Viu como é fácil? E LD2, como é que eu faço? Muito fácil. Antes disso, você deve estar reparando, se você é um observador mais atento, que os valores não estão batendo com os valores. Os valores da figura que eu estou mostrando não estão batendo exatamente com os valores numéricos que eu estou colocando no vídeo. Durante a transposição do gráfico, ocorre uma distorção, então não dá para manter essa clareza. Quando você tiver a NBS, ou se você tiver a referência que eu vou te mostrar mais à frente, aí você vai ter os valores exatamente corretos que eu estou usando no vídeo. Então, vamos lá, continuando. Como é que nós fazemos agora? Lembra que nós tínhamos marcado D1, D3 e D2? Na curva azul, pega um compasso e marca essa distância de D1 para D2. Lembra que você já calculou LD1 e LD3 de 0,034? Pega com o compasso na direção para baixo também. Os dois estão para baixo. Podia ser para cima ou para baixo. A nossa cara é para baixo. Marca que essa linha, essa seta dupla em vermelho. Esse ponto agora é LD2. O que você vai fazer agora simplesmente? Vai marcar corrigindo LD1 e LD2. Nesse caso vai dar 0,39 lambda para LD2. Acabou? Não. Vamos corrigir D maiúsculo lambda, que é muito fácil, é igual para todo mundo. Lembra que a relação de D grande maiúsculo sobre lambda é 0,034? Então é o mesmo valor de 0,025, porque nós escolhemos para o nosso projeto exemplo D minúsculo igual a D maiúsculo. Então a relação de D minúsculo para lambda é igual de D maiúsculo para lambda, 0,034, que dá quanto? 0,025 para a correção de D maiúsculo sobre lambda. Como é que fica o diretor agora, o real? Aquele valor corrigido de D minúsculo sobre lambda mais 0,025. Faça isso nos três elementos diretores, D1, LD2, LD3. Calcula o comprimento em lambda, multiplica o valor de lambda por centímetro, 37,5, e agora você obtém o valor dos três diretores, LD1, LD2 e LD3. LD1 é mais próximo do dipolo, LD3 mais afastado. Então nós temos uma antena que opera em 800 MHz e aguiúda com 5 elementos, 3 diretores, um refletor e uma antena dipolo com um ganho de 11,3 dBi. O comprimento total da antena, 30 centímetros. O comprimento do dipolo, 17,5 centímetros. O comprimento do refletor, 18,79 centímetros. O comprimento do primeiro diretor, 15,75 centímetros. O do segundo diretor, 15,56 centímetros. O comprimento do terceiro diretor, 15,75 centímetros também. O espaçamento
centro entre os elementos 7,5 centímetros. O diâmetro dos elementos 1,27 centímetros e o diâmetro da haste de suporte também 1,27 centímetros, o que completa o nosso projeto. Nossas recomendações finais: utiliza sempre um dipolo dobrado, melhor casamento com os cabos de 50 e 75 ohms. No nosso primeiro vídeo nós mostramos que a antena dipolo tem uma impedância muito baixa. Usa o dipolo dobrado que vai multiplicar por 3/4 vezes a impedância. E fica mais esperto, porque se você fizer um dipolo simples, a impedância vai estar em torno de 10 a 20 ohms. Quando você for ligar um cabo de 50 a 75, você vai ter um grande descasamento. Então é melhor você aumentar essa impedância para chegar mais próximo de 50 e 75 ohms. Outro cuidado: o dipolo tem que estar eletricamente isolado da base de sustentação. Você não pode soldar, parafusar, prender o dipolo ativo direto na sustentação. Tem que estar isolado eletricamente. Recomendo que você utilize um balão para você ligar o cabo coaxial não balanceado ao dipolo que é balanceado. A não ser que você vai usar uma linha paralela, que é raramente utilizada hoje em dia. Se você também quiser melhorar a eficiência, né, melhorar o casamento, faça uma estrutura tipo gama ou tipo T. Você encontra isso muito fácil em projetos bastante simples, em projetos em sites ou livros de radioamadorismo. É bastante comum esse tipo de casamento. Não se esqueça que o dipolo tem que estar isolado eletricamente da haste de sustentação da antena. E quando eu falo dipolo, é um dipolo dobrado. Sugestões: você pode usar cabo de cobre rígido, né, para antenas de menores dimensões, né, que tem a sustentação mecânica adequada. Pode ter a sustentação pode ser um fio mais grosso, se necessário. E lembrando sempre da recomendação de isolar o dipolo. Frequências acima de giga, você pode começar a experimentar com antenas impressas. Sim, esses VNAs agora de baixíssimo custo que você encontra na internet podem ajudar bastante. E prepare-se sempre para alguns ajustes. E quais são as outras referências confiáveis para o projeto de uma antena em aguiúda? Posso recomendar várias. Bons livros, bons sites, bons canais, desde que eles passem no teste do pudim e teste do tempo. O pudim é bom? Então ele é bom. Eu recomendo alguns livros. Estão aí. A primeira referência foi onde eu usei os gráficos da NBS 6888. Eles reproduzem os gráficos, mas de uma forma muito mais limpa, muito mais clara, muito mais fácil de utilizar. Os 3 primeiras referências são em português e o último é um clássico em língua inglesa. Excelente livro também. O que nós vimos neste vídeo? Como que se projeta uma antena IAG e quais as referências confiáveis que podem ser utilizadas. Como sempre, a recomendação de deixar o seu like para divulgar o conhecimento em nosso próprio idioma. Não se esqueça de se inscrever. Aqui no canal você encontra centenas de vídeos sobre eletromagnetismo, propagação em antenas, eletrônica aplicada, sistemas de telecomunicações. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.